finalzinho do versículo 20 e o 21 nós vamos ler, e depois eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 10. A parte B do versículo 20 diz assim, né? O profeta Samuel dizendo ao povo de Israel: eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e na sua família. Que é o profeta Samuel dizendo a Saul, né? Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. E Saul respondeu: mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo desta maneira? Vamos lá para o capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faça isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Glória a Deus. Bom, Deus precisava dar início a um povo que ele iria chamar como seu povo. Nós temos lá, né, a criação do mundo, criação dos seres, criação de tudo e criação do ser humano. Mas aí por conta do pecado, Deus, por seu amor, por amor a nós, ele então decidiu enviar o seu Filho unigênito para buscar, para poder ser o nosso remediador, né? Ser o nosso remidor. Então, para que esse remidor pudesse nascer, pudesse vir de um povo escolhido, para que Jesus pudesse vir ao mundo. Então, como que Deus então resolve escolher um povo? A partir então de uma situação, ele escolhe um grupo abençoado, né? O povo de Israel, um povo abençoado. Então, de Israel, Deus vai trabalhar por um bom tempo até a chegada do Messias, Jesus Cristo. Então, o povo escolhido foi Israel. Poderia ter sido outro, né? Não é porque Israel é o mais bonitinho, não é porque Abraão era o mais queridinho, não é nada disso. Deus precisava, para que o filho dele pudesse encarnar em algum momento na história, para que ele pudesse vir ao mundo, Deus precisava então escolher um povo. E foi então escolhido o povo de Israel na pessoa de Abraão. Então ali Deus começa a trabalhar então essa questão do povo de Deus, né? Do povo, esse povo de Deus, o povo que Deus escolheu, né? Israel no caso em questão aqui, nós vamos ver que começou muito bem, mas terminou muito mal. Então por isso que eu quero usar o tema da mensagem hoje é esse: terminar bem é melhor do que começar bem. É melhor terminar bem. Vamos entender um pouquinho aonde que eu quero chegar. Eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do rei Saul, algumas das suas características. Então vamos lá. O povo de Israel começou bem, temente a Deus, né, cumpria com seus mandamentos, foi ali. Só que o que acontece no final? Nós vamos ver lá 586 a.C., 722 a.C., o reino do norte cai nas mãos da Síria, e depois, 586, nós vamos ver a Babilônia levar o povo, e que depois nunca mais voltou a ser um reino, voltou a ser estado agora, em 1940 e pouco, né, 47, alguma coisa assim. Começou bem, terminou mal. Nós vamos ver então que a insegurança, o insucesso de Israel, a insegurança de Israel se deve muito ao fato deles terem deixado o quê? De confiar em Deus, de terem deixado de olhar para Deus e olhar para si próprio. Aí começa então a causa do fracasso da humanidade. Se a humanidade toda hoje olhasse para Deus e não olhasse para si, com certeza o mundo seria transformado, o mundo seria outro. 1 Samuel 8, no finalzinho do versículo 5, até o versículo 7, diz assim, né? O povo pede a Samuel um rei. Olha lá, o povo, Israel era o povo escolhido por Deus. Deus quis, por amor, ser o próprio legislador do povo. Deus quis, por amor, Ele mesmo ser o governador do seu povo. Mas o que acontece? Em um determinado momento da história,
o povo se cansa. Samuel estava sendo o juiz de Deus ali diante do povo, mas Samuel já estava velho, e os seus filhos não tinham a mesma carisma com o povo, os seus filhos não tinham o mesmo relacionamento com Deus e com o povo. Só que isso, eu imagino, não ser suficiente para virarmos as costas para Deus. O povo então ele pede para Samuel que eleja um rei, não somente porque os filhos de Samuel o pessoal não simpatizava com eles, mas porque o povo de Israel estava olhando para as nações vizinhas, e estavam vendo que elas eram prósperas, que elas tinham reis, que elas tinham exércitos, e elas acharam interessante para elas, Israel achou interessante que eles poderiam ser assim também. Eles não estavam, mesmo vivendo diante de ações de Deus, eles não estavam enxergando, eles não estavam entendendo a maravilha que é, a bênção que é você ser dirigido, você ser governado, você ser cuidado pelo próprio Deus. Então, eles pararam de olhar para o Senhor e olharam para o lado. A partir de aí, então, eles pedem um rei. Ah, Samuel, seus filhos já estão velhos, eu quero que você traga alguém aí para governar sobre nós. Então, o povo pede a Samuel, lá no versículo 5, capítulo 8 de 1 Samuel, escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que tivessem pedido um rei e buscou orientação do Senhor. E o Senhor respondeu a Samuel: faça tudo o que este povo pede, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como rei. O povo de Israel rejeitou o Senhor como rei. E aí entra Saul no cenário, e eu quero focar um pouquinho na vida de Saul hoje. Nós vamos trabalhar um ponto da vida de Saul hoje. O povo acaba sendo reflexo do seu líder, não é isso? A igreja, os líderes de uma igreja é reflexo do seu líder. O reinado, um povo é reflexo do seu líder. Os funcionários são reflexos do seu líder, e consecutivamente, assim vai, né? Então nós vamos ver que, como o povo insistiu em pedir um rei, Deus atendeu o seu clamor. Olha que bênção. Deus atendeu o clamor do povo e escolheu um homem bem qualificado para desempenhar essa função. Deus poderia ter escolhido lá qualquer um para ser o rei do seu povo, mas não. Deus escolheu um homem muito inteligente, um homem que se destacava dos demais, para ser o rei do seu povo. Pena que Saul, na maioria das vezes, ele é lembrado por ter o seu reinado rejeitado por Deus, por se afastar de Deus ao longo do tempo, mesmo fazendo parte do povo de Deus. Aliás, mesmo sendo o líder do povo. Nós podemos estar aqui hoje na igreja, fazermos tudo na igreja, pregarmos, cantarmos, entregar cesta, varrer a igreja, fazer tudo aqui, e mesmo assim rejeitar o Senhor, porque o Senhor está preocupado com o nosso coração. E se nós estivermos aqui apenas por estar, estamos nos enganando. Por isso que precisamos buscar ao Senhor com o nosso coração, fazer tudo que pudermos fazer por amor ao Senhor, por amor a Deus, não por amor a pastor, por amor a um amigo, a uma amiga, a esposa, não. Fazermos o que o Senhor nos manda fazer por amor. Bom, mesmo sendo Saul rejeitado, Deus usou ele ainda por algum tempo. Nós vemos que ele teve um reinado de pelo menos 40 anos. Saul, capítulo 9 de 1 Samuel, vamos lá para o versículo 1, por exemplo. Saul vinha de uma família nobre. Você vai ver no versículo 1 que fala que ele era filho de Quis, um homem da tribo de Quis, um homem de alta posição chamado Quis, né, da tribo de Benjamim. Quis era pai de Saul. Ele era uma pessoa muito poderosa e rica. Saul era o mais jovem e atraente de Israel. Você vai ver isso no versículo 2. Nos versículos 3, 4, 5 nós vamos ver que ele era obediente, ele era trabalhador, ele era perseverante, ele tinha preocupação com seus pais. Versículo 5 ele fala para o servo, né? Vamos ver se as jumentas estão por aqui, porque se não tiverem, vamos voltar para casa, porque meus pais podem estar preocupados.
Versículos de 6 a 10, Saul então, ouvindo o seu servo para ir na casa do profeta, saber lá sobre as jumentas, Saul ele está preocupado também em reconhecer e honrar um homem de Deus, o profeta do Senhor. Quero dar um detalhe, um foco no versículo 7. Saul era um homem valente, Saul era um homem confiante, Saul era um homem seguro de si. Nós até vamos ver, por exemplo, no capítulo 11, quando Saul ele já é ordenado rei, a sua primeira batalha com os amonitas, ele vai para cima. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus, com a autoridade que o Senhor lhe deu, e ele não titubeia quando ele vai para cima dos seus inimigos. Nós vamos ver também nos versículos 17 a 21, que o coração de Saul era gentil e humilde. Olha só, que homem que Deus escolheu para reinar o povo que Deus havia escolhido, mas o povo que havia rejeitado a Deus. Deus escolheu um homem muito bom, algo que talvez Israel não merecesse, mas Deus colocou ali Saul como rei. Acredito que um homem que pareceu tão humilde, tão submisso diante do profeta, para o profeta e diante de Deus, parece que ele não se perdeu de uma hora para outra. Porque nós sabemos, nós vamos ver aqui que Saul, quando ele tira o foco do Senhor, as coisas começam a desandar para ele. Afinal de contas, Deus o chamou para ser o rei de Israel e rei do povo de Deus, o cuidador do povo de Deus. Ele deveria, automaticamente, ele tinha por obrigação ouvir e ser fiel à voz de Deus para conduzir o povo de Deus. Mas parece que com o passar do tempo o poder e a autoridade subiu à cabeça de Saul. E aí, buscando a sua própria glória, buscando os seus próprios interesses, ele acabou perdendo tudo que o Senhor lhe havia dado. Começou bem e terminou mal. 1 Samuel 13, versículos 14, depois lá no capítulo 15 também nós vamos ver a tristeza de Saul, um homem que podia ter tudo com o Senhor, ser grande e longamente usado por Deus. Nós vamos ver que Deus o rejeitou. Espera aí, primeiro Deus traz um homem com tantas qualidades, um homem do calibre de Saul, para reinar o seu povo, para conduzir o seu povo, e de repente nós vamos ver Deus rejeitando este homem. E por que Saul foi rejeitado? Porque quando Saul ele tira os olhos do Senhor, quando Saul ele para de ouvir o Senhor para ouvir o seu coração, quando Saul para de olhar para o Senhor, para olhar para os seus próprios interesses, agir da forma que ele quer, as coisas começaram a desgringolar. Quero dizer para você nesta noite, você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo aí pela live, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, as coisas se complicam. Meu pai costuma dizer o seguinte: se nós muitas vezes estamos caminhando com o Senhor e muitas vezes reclamamos que a situação não está fácil, imagina quando nós não caminhamos com o Senhor. Porque precisamos caminhar com Cristo, olhando para Ele, sabendo que uma vida com Deus, uma vida daquele homem que é temente a Deus, daquela mulher que é temente a Deus, que olha para o Senhor em tudo que faz, não quer dizer sucesso na vida. Quer dizer que você terá as lutas, mas o Senhor estará com você em todas elas, e o Senhor te fará vencedor em todas elas. Ainda que você sofra, ainda que você chore, ainda que você perca um ente querido, ainda que você morra, você será vencedor, porque você estando com Deus, o céu é garantido a você por meio do sangue de Jesus Cristo. Olhar para o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Mas então não vai acabar tudo. Não vai acabar tudo. Mas quando acabar o nosso tempo aqui na terra, nós teremos o Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Saul tinha nobreza, mas tornou-se mesquinho. Saul queria honrar a Deus, mas depois quis ser honrado. Saul estava focado em Deus, vivendo para Deus, mas passou a viver para si mesmo. Saul estava focado na missão que Deus lhe dera, mas depois se distraiu com esta missão. Saul era um homem íntegro e temente a Deus,
mas o poder lhe subiu à cabeça. Saul meteu os pés pelas mãos, porque se afastou do Senhor. Quando Saul teve, Deus mandou, lá no capítulo 15, quando ele tem a guerra ali com Agag, com Magog, capítulo 15, com Agag, Deus diz a ele, né? Vai lá e destrói tudo, mata todo mundo, mata o rei, mata os homens, mata as mulheres, mata os animais, mata tudo, porque era um povo inimigo do povo de Israel, era um povo idólatra, um povo que ofendia a Deus. E Saul o que faz? Ele desobedece a Deus. Saul ele separa algumas coisas para ele. E aí depois, quando questionado por Samuel, ele ainda vai falar: não, mas é porque eu separei algumas coisas para oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí Samuel vai dizer para ele: peraí, você acha que Deus tem prazer em sacrifício? Não, Deus tem prazer na sua obediência. Irmãos, nós podemos fazer o que for, a gente pode se cortar, a gente pode se rasgar, a gente pode se doar aqui, mas se nós não formos obedientes ao nosso Deus, se nós não amarmos o Senhor com todo o nosso coração, tudo isso é inutilidade. Versículos 22, capítulo 15, 22 a 24, Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, diz Samuel a Saul, você foi rejeitado pelo Senhor como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo e fiz o que eles exigiram. Saul tinha o dever, Saul tinha a obrigação de obedecer a Deus e não ceder à pressão do povo. Mas no coração de Saul, entretanto, havia algo que nem mesmo o profeta conseguiu identificar. Saul tinha algo em seu coração que o matava no reinado, e que hoje em dia é muito comum ver entre nós, é muito comum ver nas famílias, nos empregos, nos negócios, lares se desfazendo por conta disso. É a insegurança. Saul, ele demonstrou ser uma pessoa insegura quando começou a ser questionado por Deus e pelo profeta. Quando ele foi rejeitado por Deus, ele deixou aflorar em sua vida esse sentimento terrível. A insegurança, ela é um sentimento de mal-estar geral, né? Um mal-estar geral, uma coisa, um nervosismo, uma coisa que faz com que eu me sinta vulnerável de alguma forma. É um senso de incapacidade, um senso de instabilidade quando sou ameaçado por outra pessoa. Eu me sinto ameaçado, o meu ego é ameaçado, a minha posição é ameaçada. Isto é ruim para qualquer pessoa. A insegurança faz mal para qualquer pessoa, e nós vamos ver isso na vida de Saul. Precisamos entender então, falando de insegurança, precisamos entender que a raiz da nossa insegurança, do nosso medo, na maioria das vezes está em não confiarmos em Deus, e sim confiarmos em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem. Precisamos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, entenda que a insegurança é um mal que afeta muita gente. Ela é como uma prisão na vida das pessoas. Quem é inseguro quase nunca está tranquilo e satisfeito, pois está sempre preocupado com o que os outros vão pensar ou com o que vão falar dele. Lembram-se, falando de Saul, lembram-se lá em 1 Samuel 18, quando a perseguição desencadeada de Saul a Davi? Quando Deus tira então o trono de Saul, quando o Espírito do Senhor se retira da vida de Saul e automaticamente vai para a vida de Davi, né? Então o que acontece ali? Nós vamos ver Saul começar a perseguir Davi. Por diversas oportunidades Saul tenta matar Davi, né? Aquela questão, quando as mulheres citam lá o texto, as mulheres cantando, né? Saul matou milhares,
mas Davi matou 10 milhares. Isso daí deixou Saul indignado. Deixa Saul assim, poxa vida, por que isso? Daqui a pouco vão colocá-lo como rei, desta forma. Poxa, então, daquele momento Saul começa então a olhar Davi de forma diferente. Espera aí, eu preciso eliminar esse cara do meu caminho. Um outro exemplo que nós vamos ver de uma pessoa insegura, lá no Novo Testamento, Herodes. Quando os reis magos passam por Belém, ali eles vão mencionar ali, os magos vão até Herodes e falam, né, onde está Jesus, o rei dos judeus? Nós viemos aqui para adorá-lo, nós queremos saber onde Jesus se encontra. Herodes fica surpreso, fala, opa, tem um concorrente na área por aí. Aí ele dá uma de bonzinho com os magos, né? Ah, ó, se vocês vão lá, adorem ele, depois me falam onde que ele está, que eu quero ir lá também para adorá-lo. Nada. Ele queria era exterminar a concorrência, não é assim? É porque Herodes era um cara assim, ele era preocupado com o seu trono. Herodes, ele mandou matar a irmã, mandou matar acho que até a mãe, porque era uma ameaça ao trono dele. Então, a pessoa insegura, ela gasta muita energia para causar uma boa impressão nos outros, mas quando ela recebe uma crítica, é o fim do mundo. É complicado a gente ver. Se você é uma pessoa insegura, perceba que a insegurança é uma doença da alma. Ela não é apenas um traço da sua personalidade, mas existe um problema que existe por causa do pecado. Ela é um problema que existe por causa do pecado. Saul, quando ele tirou o seu olhar do Senhor, da onde vinha a sua segurança, da onde vinha a sua força, da onde vinha a sua sabedoria, ele se perdeu. E aí tornou-se, então, ele pecou. Então tornou-se a sua insegurança, o seu medo, tornou-se algo na sua vida como consequência do seu pecado, quando tirou os olhos do Senhor. Por isso é muito importante, para que possamos vencer os nossos medos, para que possamos vencer a nossa insegurança, nós precisamos buscar e confiar na palavra de Deus. E nós vamos ter muitos textos dizendo que devemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa segurança. Salmos 34, por exemplo, diz que Ele nos livra dos nossos temores. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o seguro presente nos momentos de tribulação, nos momentos de medo, nos momentos de angústia. Uma outra coisa que eu quero mencionar aqui, lá em Romanos 8,15, Paulo falando à igreja de Roma, diz assim: vocês não receberam um espírito que os torne escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que o adotou como seus próprios filhos. Nossa segurança está no Senhor. Se você está se sentindo abatido, com medo, inseguro, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor, porque Ele vai te dar estratégia, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te trazer a segurança. Todo o medo, toda a ansiedade, toda a insegurança vai cair por terra, e o poder do Senhor vai estar na sua vida. Você vai ter a autoridade do Senhor para ministrar as pessoas que estão na mesma condição que você se encontra hoje. O outro ponto: entenda que você é inseguro porque pensa que sua vida não tem valor. Então você acredita que precisa, você precisa compensar isso. Então a minha vida não tem valor, então eu preciso compensar de alguma forma. Eu preciso ser mais bonito, eu preciso ser mais elegante, eu preciso ser o mais inteligente, o mais rico. A moda agora é ser magro, né? Então assim, eu tenho que ser o mais magrinho da turma, né? Eu sofro muito com isso, que a minha esposa magrinha, linda, maravilhosa, ela fica no meu pé com isso, né? Porque eu tô assim, porque eu tô legal, né? Janice, por que você está rindo? Eu tô legal, né? Tem algumas coisinhas aqui que tá caindo mas eu tô legal. Bom, enfim, tem gente que acha então que para compensar uma coisa precisa ser outra para poder ser aceito. Não! Jesus te ama do jeito que você é. Você é valoroso, você é valorosa para o Senhor da forma que você é. Você não precisa compensar nada não. Porque isso é uma mentira. Você tem que compensar para ser aceito. Você tem que compensar para ser mais bonito, mais legal, aceito, para ser o mais legalzinho, para poder se sentir seguro perto do outro. Para com isso. Isso é enganação. A Bíblia ensina que cada pessoa é única
e especial. Todos nós fomos feitos à imagem de Deus e cada um de nós possuímos maravilhosas qualidades. Cada um de nós aqui tem um talento dado somente para você. Eu vejo a minha esposa cantando, eu acompanho ela pelo menos uns 20 e tantos anos já, né? Quase uns 30, né? Poxa vida, ela canta tão bem, tão bonito, e eu tento cantar igual ela, mas gente, não dá. Eu faço tudo que eu posso para cantar igual a minha esposa, mas não dá. O meu dom é outro. Meu talento é outro. Meu talento é pregar, meu talento é visitar, e estar lá no hospital fazendo as coisas e tal. Essa é a minha área. Eu até tapeio aqui de vez em quando, tal, mas não é o meu talento. Agora, o talento dela, eu sei que esse é o ministério da Renata, o ministério do ensino. Temos tantos ministérios por aqui, eu vejo aqui tantas coisas. O ministério do servir, olha isso. Cada um de nós temos os nossos dons, cada um de nós temos os nossos talentos que o Senhor deu para cada um de você, para servi-lo da melhor forma possível. Não seja quem o outro quer que você seja, seja quem Deus quer que você seja. Deixe toda insegurança de lado. 1 Coríntios 12, de 18 a 20 diz, né, o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Olha que coisa linda. Não dá para todo mundo ser mão, não dá para todo mundo ser pé, não é isso? Mas eu acho que é o colegiado da coisa aqui, é todos nós juntos, cada um desempenhando a sua melhor forma, o seu dom, o seu talento, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será adorado, o nome do Senhor será visto, a presença do Senhor será reconhecida neste lugar. Seja você mesmo, e seja você mesmo para a glória de Deus. Outro ponto. A Bíblia também diz que Deus te ama muito. Isso é tão bonito, eu gosto tanto disso. Deus te ama muito, isso quer dizer que não é pouco. Só que esse muito aqui é uma hipérbole. Pensa no muito, mas muito, muito mesmo. É muito, 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 muito. Ao ponto de enviar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Olha só. Este é o tamanho do amor de Deus. É um valor incalculável. Mas qual é o tamanho do amor de Deus? É incalculável, não dá para calcular. Ele te ama muito, 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 muito. É incalculável. Nós que somos merecedores do inferno, Deus provou o seu amor mandando Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar, sendo nós todos pecadores. Essa é a maior prova do amor de Deus por você. Se você não conhecia o Senhor, mas neste momento está entendendo que é melhor você, já que começou errado, terminar bem, aceite, creia no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, que você terminará os seus dias muito bem. Terminar bem é melhor do que começar bem. Concluindo, irmãos, eu comecei falando de Saul, não foi? Saul fracassou como rei justamente porque deixou de confiar em Deus para confiar em si próprio. Quando confiamos em Deus, temos a certeza de que estamos fazendo as coisas certas, pois fazemos realmente o que Deus nos chamou a fazer. Nós fazemos o que Deus nos orienta a fazer. Mas quando confiamos em nossos desejos, quando confiamos em nosso coração, a certeza e a segurança que temos tornam-se falsas, pois sempre precisaremos da confirmação dos outros, de outros seres pecadores, né, como eu e você, para sermos seguros e felizes. Isso é ilusão. Isto não é felicidade, porque a nossa felicidade, a nossa segurança vem somente do Senhor. Podemos terminar os nossos dias melhores do que os dias que começamos, pois hoje sabemos que obedecer a Deus é a melhor coisa que podemos fazer por toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Termina aqui com o 1 Samuel 15, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor a gente obedecer ao Senhor, ainda que tenhamos que sofrer um pouco,
ainda que tenhamos que chorar, é melhor a gente chorar agora na presença do Senhor, tendo Ele como nosso escape, tendo Ele como nosso refúgio, do que chorarmos lá no dia do juízo final, quando tivermos que prestar contas, e aí não vai ter mais jeito, porque aí a gente vai poder chorar e não vai ter mais jeito. Por enquanto ainda temos como terminar bem os nossos dias. Façamos isso então, vamos nos colocar em pé.